Olá, eu sou o professor Wesley Soares, professor de Conhecimentos Pedagógicos aqui do concurso virtual. Nós vamos fazer o estudo da Sociologia da Educação, um tema de extrema importância para o seu concurso. A Sociologia da Educação, ela é relevante porque ela analisa os diferentes aspectos que tensionam as sociedades. E quando a gente fala da definição do que é a sociologia, a gente vai ver que ela estuda os processos como os processos sociais. Mas a sociologia da educação estuda os processos sociais dentro da educação, dentro do processo de ensino e de aprendizagem. E aí, gente, alguns aspectos são fundamentais, alguns objetivos são fundamentais nesse estudo. A sociologia, ela se destina a objetivar 5 aspectos fundamentais. Primeiro, os tipos de sociedade, capitalista e socialista. Outro objetivo das suas análises, a relação entre trabalho, sociedade e educação, desigualdades sociais, Estado, educação e cidadania, educação, cultura e ideologia. Os 5 principais aspectos que a sociologia se debruça estão aqui, né? Ela estuda tais aspectos, tais objetivos. Agora, quando a gente fala de temas que são resultantes das pesquisas no campo da sociologia da educação, nós temos, por exemplo, o estudo sociológico da escola, a escola como um grupo instituído, a estrutura escolar, o currículo, a questão do conhecimento dentro dessa sociedade capitalista, que tipo de conhecimento é produzido. Outro aspecto, outro tema, o analfabetismo, o fracasso escolar, trabalho infantil, violência educacional, políticas educacionais, políticas de cotas, a questão de etnias e minorias, o ensino religioso, temas como, por exemplo, mais atuais sobre sustentabilidade. Então, a questão do fracasso escolar, o desmonte do Estado, enfim, todos esses temas estão presentes no estudo da sociologia da educação. Por isso, a sua banca vem pedindo esse tema, porque certamente exige que você compreenda a sociedade e a escola nessa sociedade. O bacana é que a sua banca, o que ela tem feito? Ela não tem questionado as questões que aparecem, elas não se destinam especificamente à sociologia da educação. Então, ela faz um misto faz um cruzamento entre filosofia, psicologia e sociologia da educação. Então, a questão, ela por vezes vem apresentando esses principais temas que nós falamos aqui dentro de sociologia da educação, mas cruzando algum teórico lá da psicologia, cruzando alguma tendência educacional lá da filosofia da educação, tá certo? Então você precisa conhecer as principais correntes da sociologia da educação, os principais representantes. A gente vai trabalhar 7 representantes e vamos trabalhar dentro de 6 correntes fundamentais. Mas a sociologia da educação está ligada a 2 fatores principais, que são os fatores históricos, que dizem respeito às estruturas sociais, e os fatores epistemológicos, que é como os homens pensam naquele tempo histórico em sociedade. Mas, do ponto de vista sócio-histórico, a gente tem 3 grandes acontecimentos fundamentais para o surgimento da sociologia e da sociologia da educação, que são eles: a Revolução Industrial, Revolução Francesa e Revolução Científica. 3 grandes revoluções que vão dar origem às principais correntes da sociologia, que a gente pode classificar em sociologia positivista, de Auguste Comte, funcionalista de Durkheim, sociologia compreensiva de Max Weber, dialética de Karl Marx e também progressista de Snyder e reprodutivista de Pierre Bourdieu. Então nós vamos trabalhar essas 5 principais correntes na sociologia da educação, entendendo aquilo que realmente a sua prova exige. Olha, gente, esse estudo, é claro que nós não estamos aqui com a finalidade de um estudo acadêmico, que vamos aprofundar sobre cada um deles.
Mas, como vocês sabem, eu sou um professor que gosto muito de estabelecer esquemas para os meus alunos, e é isso, a gente vai focar naquilo que realmente cai, tá? Sociologia de Augusto Comte. E quem foi Comte? Quem foi o criador da sociologia positivista? Ele foi um sociólogo que morreu aqui em 1857, né? Então a gente está falando de primeira metade do século XIX, e ele é reconhecido por alguns teóricos, como estudiosos, como fundador da sociologia da educação, tá? O positivismo de Comte, ele trouxe para a educação brasileira, em especial, uma série de problemas. Vale lembrar que a sociologia de Comte e a próxima, que vamos ver, a segunda, que vai ser a sociologia funcionalista de Émile Durkheim, tanto uma como a outra, essas duas primeiras das 6 correntes que nós vamos estudar, elas trouxeram um ranço, né, muito sério para a nossa educação nacional e perduram, ainda se desdobram dentro da nossa prática pedagógica e de uma maneira terrível, sabe? Então, a gente tem que entender que o que Comte e Durkheim fizeram foram, ou seja, todas as suas teorias tiveram uma importância histórica naquele momento, né? Mas que muitos países ocidentais, logo no início do século XX, abandonaram o positivismo de Comte, abandonaram o funcionalismo de Durkheim e caminharam por outros rumos, né, no campo da educação. Mas a gente vai ver que, no caso brasileiro, não. As raízes da nossa educação ainda estão muito presas nesse positivismo de Comte e do funcionalismo de Durkheim. O que é o positivismo do Comte? O Comte dizia que o termo positivo é oposto ao período que a humanidade viveu de incertezas. Ou seja, ele está em plena modernidade dizendo: não valeu a pena confiar na teologia, na igreja, na religião, porque a educação, quando buscou explicações, buscou seus conceitos lá na religião e na teologia, ela se frustrou, ela não andou. Por isso, ser positivo, ser uma nação positiva, significa ser uma nação científica, tá? Então, positivo tem a ver com científico. 2 aspectos fundamentais. O indivíduo positivista é aquele que prioritariamente assume a condição de amante da ciência, né, pesquisador, aquele que responde todos os seus anseios e necessidades pela ciência. E em segundo aspecto, segundo plano, a gente também tem os estados. Os estados-nações que são positivistas são aqueles que abandonaram a antiga maneira de viver, de pensar e de educar os seus cidadãos, para se tornarem positivistas. E aí, galera, o Comte diz o seguinte, que há 3 estados do conhecimento, que ele vai definir em 3 leis. Primeiro, o teológico, o segundo, o metafísico, e o terceiro, positivo. O que é um estado-nação teológico? É aquele povo, aquela sociedade que tudo explica pelo sobrenatural, pelos deuses. Então, logo, ele diz, essa nação estaria numa condição e num estado teológico, arcaico, né? Algo muito primitivo. E é óbvio que em pleno século XIX, com o surgimento de inúmeros estados-nações, nenhuma nação queria ficar para trás, nenhuma nação queria ser classificada como primitiva. Então todo mundo quer chegar aqui, no estado positivo de coisas. O que é isso? Todo mundo quer chegar num estado científico, uma nação científica, uma educação que busca a ciência em primeiro plano, mas não quer parar aqui no meio. O que é a segunda lei, o segundo estado? É o metafísico. Seria o intervalo entre uma sociedade que já não é mais teológica, que já não mais explica tudo pelos deuses, até chegar, uma sociedade que está no caminho para chegar no estado positivo. O metafísico seria aquela sociedade que explica pelo pensamento filosófico, quando não muito pela matemática, mas não aquela matemática aplicada. Então, a gente diria, aqui você tem uma sociedade extremamente primitiva no teológico, no metafísico, aquela que está em desenvolvimento científico e que ainda não alcançou a plena ciência, e o positivo seria o estado de ponta, aquele que está lá na frente, caminhando, né, com bastante competência. O que é interessante é que até aí tudo bem, a gente vai observar que há uma razão
uma razão extremamente aceitável, né, para que os Estados-nações, ninguém quisesse ficar para trás. E há uma importância fundamental e histórica do Comte na humanidade. Por quê? Se as sociedades estavam muito presas às questões da teologia, ele vem trazendo um outro patamar que atende à modernidade e atende o liberalismo econômico burguês. Só que, se fosse só isso, né, se fosse apenas esses parâmetros, tudo bem, mas acontece que por trás do estabelecimento, ou seja, por trás desse caminho até chegar ao estado positivo, já que toda sociedade deveria ser positiva, até chegar aí, os mecanismos, os meios são extremamente problemáticos. Logo, o Comte vai dizer que uma sociedade só alcança o progresso se tiver a ordem. Se ela quer chegar a um estado positivo, um estado científico, ela precisa estabelecer, certamente pela educação, esse ordenamento social. Ou seja, na segunda metade do 19, a gente vai ver que as escolas e os padrões, né, daqueles estados que querem ser positivistas, os padrões educacionais são extremamente rígidos, pautados na disciplina extrema. Por isso, então, a criança vai usar o uniforme, ela vai fazer fila para entrar na escola, ela vai observar a hierarquia com muito cuidado e ser subserviente ao extremo, porque a ordem é que vai gerar o progresso. Mas por que está aqui na bandeira nacional? Isso porque a bandeira nacional é reflexo desse momento, né, de transição para o regime republicano, até o estabelecimento de um padrão nacional, né? Ou seja, por influência da família real, para a família real e também os primeiros, né, líderes nacionais, a bandeira nacional traz o lema "Ordem que gera o progresso", por influência, né, de Augusto Comte. É interessante perceber que à época, a própria maçonaria, em sua influência, também reforça, né, a questão do lema positivista. Gente, a questão do positivismo ela é entendida como sendo um processo para alcançar, você já entendeu, o estado positivo de coisas, um estado científico, né? Então, nesse processo evolutivo, a ordem é o caminho. Então, na ditadura militar, por exemplo, você tem a disciplina OSPB, né, ou Organização, ou seja, Moral e Cívica. Então, essa é uma disciplina que reflete exatamente esses parâmetros militares positivistas, que são históricos, né, já que o positivismo está banhando o militarismo desde o final do século XIX. Então, o militarismo traz isso, olha, queremos o progresso, tem que ter ordem, e a educação é aquela responsável por manter a ordem moral baseada em grandes pensadores da humanidade. Não é à toa, pessoal, que Augusto Comte cria mais tarde a religião da humanidade, não a religião que se expressa por deuses ou pela fé, mas uma religião que tem seus representantes em pensadores clássicos. Então, inclusive há dois templos no mundo da religião da humanidade, um na França, outro no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, os seguidores dessas correntes positivistas, eles sempre vão entender um tipo de postura, né, extremamente científica, mas que se espelha nesses grandes pensadores. O indivíduo, dentro dessa perspectiva positivista, então, tanto ele como as sociedades passam pelos mesmos estágios. Então, a questão de ser positivista não se refere apenas a um Estado-nação, mas também ao indivíduo. Então, aquele indivíduo que deixou de ser teológico, passando para o metafísico até chegar ao positivo. E assim como na infância, juventude, até a vida adulta, que é comparado por Comte, né, ilustrado por Comte, como o momento da maturidade do espírito, onde o indivíduo encontra a ciência, as sociedades também, elas passam pela infância, a juventude e
e vida adulta. Voltando um pouco aqui, seria dizer que a infância é o teológico, o metafísico é a juventude e o positivo a vida adulta, tá? Ele compara desse modo. E aí, gente, nós temos sérios problemas no caso dessa influência positivista até hoje na educação brasileira. E aí, inspirado no positivismo, como seria essa escola? Nessa escola, nesse padrão educacional, os estudos científicos prevalecem sobre os literários. Então, se os estudos como a poesia, a literatura, né, as artes, enfim, se tudo isso deve ser deixado de lado ou deve estar em segundo plano, uma vez que o que importa para chegar ao estado positivo de coisas são as ciências duras, são as matemáticas, as físicas e químicas, então o ser positivista, um estado positivista, uma educação positivista, significa uma educação que tem um olhar especial e tem uma centralidade, há uma centralidade curricular dessas ciências duras. Então, viu aí, gente, como é que é o currículo nessa perspectiva? A avaliação também seria uma avaliação que busca um padrão, um currículo que busca um padrão, uma sociedade que busca um padrão, porque padrão é sinônimo de ordem nessa perspectiva, tá? Então, visa informar o aluno, essa educação, de como o mundo funciona. Não quer dizer, é totalmente o contrário de qualquer perspectiva crítica de educação, porque se a educação, ela diz como deve ser o tempo todo, é uma educação heterônoma, né? Hetero é outro, nomos é lei, ou seja, o outro diz as leis, diz as regras, diz como eu devo ser. Quem é esse outro? O professor, o pai, né, o adulto. Ele vai dizer como o mundo funciona para a criança. Não tem nenhum tipo, nenhuma proximidade aqui de educação para autonomia. Pelo contrário, é uma educação heterônoma. E aí, gente, qual é o gancho que a gente faz com a filosofia da educação aí? É que todas as tendências liberais, aquelas liberal tradicional, progressivista, não diretiva e tecnicista, todas as liberais que estão, como eu disse, atendendo ao liberalismo econômico, aos interesses da burguesia, os padrões da indústria, do mercado de trabalho, todas elas tiveram no positivismo um grande casamento. Então, se você tem, de um lado, a perspectiva liberal burguesa de educação e de outro, um ideal de educação positivista, então, é o noivo e a noiva. Casou e século XX você tem, final do XIX e século XX, você tem uma educação extremamente rígida, pautada na disciplina, na palmatória, no castigo, porque a ordem tem que ser mantida, já que o progresso só vem com ordem. E essa rigidez, ela tem um método de trabalho, que a gente vai ver depois. Tem um método educacional. Qual é a ênfase para o Conte? Dos métodos avaliativos, a ênfase no métodos avaliativos e no desempenho desse aluno. Quando a gente fala de métodos avaliativos, é isso mesmo. Há uma busca por padrões educacionais, porque a ideia de que todos os homens são iguais, todos os homens pensam iguais. Logo, se todo mundo tem a mesma constituição biológica, todo mundo tem que pensar igual e todo mundo pode entrar nessa ordem. Tá? Então todos são iguais e todos entram no mesmo trilho, na mesma ordem. Aí a gente vai ver o problema que foi isso para a educação brasileira. Olha só, para o Conte, há 3 princípios que definem um estudo. Primeiro princípio, leia comigo, prioridade do todo sobre as partes. Prioridade do todo sobre as partes. Se o todo está sobre as partes, a história individual fica subordinada. A história daquele aluno, ela deve ser enquadrada ou marginalizada se aquele aluno não se enquadra. Significa que se eu tenho numa turma de 30, 20 estão aprendendo tirando nota mediana, 8, 9, 7,5, ou seja, se a grande maioria está aprendendo, o que eu faço com essa avaliação aqui que eu disse antes? Aquele que não aprendeu, o problema é dele, ele é incompetente. Esse aluno, ele não estudou, ou seja, eu transfiro a culpa para ele. É porque ele não estudou, porque é incompetente, é preguiçoso. Então, enfim, o todo, ou seja, a grande maioria,
ela torna subalterna as partes. Não há, na educação positivista, nenhuma reflexão sobre, por exemplo, modos diferentes de educação. Por exemplo, se aquele aluno tem um estilo diferente do professor, ele não consegue trilhar aquele método de ensino e aprendizagem, o problema é dele. Então não há uma compreensão de diferentes aspectos ou modos de aprendizado, porque o todo está sobre a parte, tá? Mais ou menos, vamos ver, vamos materializar isso um pouco mais, vamos lá. Mais ou menos não, é o que acontece nas avaliações nacionais. Quando você tem uma prova única, né, lá do SAEB, Prova Brasil e Enem, enfim, você tem uma prova única para todo um Brasil, o que você está fazendo? Colocando um padrão geral, o todo, sobre as partes. A mesma prova que vai cair para aquela escola da Zona Sul, né, da sua cidade, ou da zona mais nobre da sua cidade, onde mora a classe média, média alta, vai ser a prova daquela escola pública, vai ser a mesma prova lá do interior daquele estado mais humilde, mais desfavorecido economicamente. Então, essa disparidade, essa mesma cobrança revela o quê? Quando os índices chegam, né, os índices do IDEB chegam, o resultado é, o estado tal não desenvolve educação, porque as pessoas são incompetentes, os professores são ruins, enfim, ou seja, sempre há uma culpabilização do professor e da escola. E não há, então, nenhum entendimento de que as histórias individuais, as particularidades locais e culturais não estão sendo atendidas. Por quê? O todo está sobre a parte. Então, você está entendendo como o positivismo ainda é real na nossa sociedade? Segundo método ou princípio do Conte, é a ideia de que da progressão do conhecimento. Então, o conhecimento que parte do simples para o complexo e, paulatinamente, esse aluno vai aprendendo. Então, o que é essa progressão do conhecimento? O aluno não pode saber tudo de uma vez e nem pode saber aquilo que ele quer saber. O aluno tem que entrar nesse trilho, nessa ordem de produção de conhecimento, porque é como na esteira fabril. Entra um parafuso, sai um carro. Então, se é um aluno que aprende um pouco diferente, como o seu aluno, que já está conectado a todas as redes sociais, já é campeão mundial de todos os videogames, você chega lá e vai passar a matéria no quadro, é claro que esse aluno vai não dar bola para você, né? Então, não considera que há estilos, há momentos diferentes de aprendizado, que as crianças pensam diferente e que cada tempo histórico é diferente, tem demandas diferentes. Então, essa perspectiva positivista, que ainda é presente na educação nacional, ensina nessa lógica, né, da gradação cumulativa do conhecimento. Outro grande problema é o conceito de imutabilidade humana. Pergunto a você, quantas meninas tem aí? Quantas? Pode contar. Se você disse que são 6, você errou. Aqui só tem uma menina, porém espelhada, né? Significa que, para Conte, o conceito de imutabilidade humana é um conceito extremamente válido. É o seguinte, todos têm a mesma constituição biológica e todos pensam iguais. Se todos têm a mesma constituição biológica e cerebral, todos pensam iguais. Então, gente, é o mesmo que dizer que, para Conte, se eu encontro o padrão, lembra lá do todo sobre as partes, se eu encontro o padrão, a grande maioria aprende assim, e todos são iguais, então eu vou fazer o quê com o currículo? Eu vou aplicar o mesmo currículo para a educação, para essa massa, para essa educação de massas que eu estou estabelecendo. Viu? Então isso trouxe sérios problemas século XX adentro, ainda é algo muito arraigado na prática pedagógica e é, na verdade, objeto de questionamento por teóricos posteriores, tá? É isso aí. Terminamos Conte e vamos à sociologia positivista de Durkheim. Gente, deixando bem claro, o pensamento positivista nos trouxe na cultura ocidental
latino-americana sérios resquícios, tá? Mas o momento histórico de Conte foi importante e ele trouxe ganhos, né, para o modo de pensar o conhecimento da sua época. O mesmo aconteceu com Durkheim. Durkheim é conhecido como pensador funcionalista e o pensamento dele está aí. Ele morre em plena Primeira Guerra Mundial, então a gente está falando de final também, como Conte, final do 19, segunda metade. Não, Conte está lá na primeira metade e o Durkheim está na segunda metade do século 19. Mas, vamos lá. Ele é o primeiro a introjetar a sociologia da educação na academia, na universidade. Foi o primeiro a fazer isso, tá? Você tinha a nomenclatura de sociologia como física social. Por quê? Se a física estuda o movimento dos corpos na natureza, a sociologia estuda o movimento dos homens, dos corpos humanos em sociedade. Por isso, as primeiras nomenclaturas, a primeira nomenclatura foi física social e ele é o primeiro a introjetar a sociologia da educação, né? Já com esse nome lá como disciplina acadêmica. A principal obra dele é a divisão do trabalho social. Esse é o título da principal obra. Se é divisão do trabalho social, pergunto a você, essa questão de prova sempre. O que está dividido é o trabalho ou a sociedade? Vamos lá. O que está dividido é o quê? Trabalho, né? Divisão do trabalho em sociedade, por isso divisão do trabalho social. Mais à frente a gente vai ver Karl Marx questionando o Durkheim, dizendo: Durkheim, você está errado, porque não é o trabalho que está dividido em sociedade. É a sociedade que dividiu os tipos de trabalho. Então, Karl Marx vai escrever o contrário, dizendo divisão social do trabalho, tá? E, ok? Está aqui Durkheim dizendo que o trabalho está dividido em sociedade. Deixa eu explicar com mais detalhes. Vamos lá para o nosso esquema. Eu gosto de dar esquemas para vocês. Tá aqui. O Durkheim entendia a sociedade como um corpo, como um organismo. E assim como o coração exerce a sua função, o reto exerce a sua função, o cérebro exerce a sua função, o Durkheim está dizendo que nós nascemos com funções pré-definidas, já pré-estabelecidas, e cabe a mim e a você, pela educação, sermos educados para exercer bem a nossa função social. Cada um exercendo sua função social, o corpo vai ter saúde, a sociedade vai ter saúde, tá? Então, para Durkheim é assim: o dente não pode querer ser unha do pé. No dia que o dente quiser ser unha do pé, ele não vai conseguir e ele vai desregrar a sociedade. Aquela regra, aquela ordem que precisa ser mantida em sociedade, vai entrar em colapso, não vai ser possível. Então, cada órgão exercendo bem a sua função. Se cada órgão exerce bem a sua função, existe aqui, pergunto a você, perspectiva de mobilidade social? Eu deixar de ser uma coisa e ser outra? Sim ou não? Claro que não. Então, se eu nasci para ter uma profissão desfavorecida socialmente, eu não posso querer ser presidente da República. Então, se eu nasci para ser do campo, né, se isso é desfavorecido socialmente, se eu nasci para ser professor, e se ser professor é algo que não tem tanto valor em sociedade, eu não posso querer ser médico, porque eu nasci para ser professor. Basicamente, o Durkheim está dizendo, você vai encontrar pela educação o seu dom, o seu talento. É uma leitura equivocada dessa perspectiva de dom, né? Não tem nada a ver com o dom expresso pela teologia cristã, mas espelhado nessa e distorcido o conceito de dom é a ideia de que você nasceu para viver sobre aquela condição, tá? Então, tá claro, para ele o que existe é a divisão do trabalho de cada órgão dentro do corpo, assim como existe a divisão do trabalho em cada setor da sociedade. Então, se você nasceu para ser porteiro, você tem que ser o melhor porteiro do mundo, tá? E não pode querer sair dessa condição, né? Se você nasceu para ser professor, tem que ser o melhor professor do mundo e não pode deixar de ser professor, porque você nasceu para isso, tá? Então, gente,
Se está claro, vamos juntos. Para Durkheim, ele diz que cada um exerce a sua função específica em sociedade. Outro aspecto importante do pensamento dele é o conceito de fato social. Segundo Durkheim, o fato social é o modo principal de interpretar a sociedade. Tá? E ele diz que o fato social pode ser entendido como uma coisa. Eu brinco com os meus alunos que o Durkheim é o pai da coisinha, tá? Porque se o fato social é entendido como coisa, o que é que ele está chamando de coisa? Coisa não é um objeto inanimado? O que ele está falando? Que todo evento em sociedade, todo fato social, pode ser compreendido como aquele objeto que é uma coisa que é levado para o laboratório, é dissecado, é desmembrado e é mapeado, é compreendido. Então, o que ele está falando? Que qualquer análise social deve ser utilizado para essa análise, qualquer análise, deve ser utilizado as mesmas regras dos métodos das ciências duras, das físicas, das matemáticas. Então, o que acontece? Se lá, para analisar um cálculo de engenharia, eu coloco dentro de uma tabela, coloco dentro de uma função, né? Aqui, num fato social, também eu vou fazer de igual forma. Então, a primeira regra do método cabe desse jeito. O Durkheim, por exemplo, escreve o livro Suicídio e ele faz o que com as meninas que estão cometendo suicídio? Ele pega vários corpos e começa a cada um que morre, começa a medir essas meninas, tamanho de nariz, tipo de cabeça, tipo de pele, tipo de cabelo, tamanho do pé, circunferência. E o que o Durkheim está querendo? Ele está utilizando os mesmos padrões de medição, de aferimento, de uma ciência exata para entender um fato social, porque o fato social é uma coisa. O objetivo dele é encontrar o padrão da menina suicida. Se encontrado o padrão, então os pais vão poder vigiar os filhos que estão dentro daquele padrão, tem o mesmo perfil biológico, tipo de pele, tipo de cabelo. Então, está claro para você que o que ele faz com a educação? Se eu encontro, por exemplo, crianças que estão repetindo de ano, né, que estão em situação de reprovação, eu vou buscar um padrão daquele que é reprovado e vou dizer, todos aqueles que estão dentro desse padrão são os incompetentes em sociedade. Ou todos aqueles que são aprovados são os competentes dentro desse padrão. Tá bom, gente? No próximo bloco a gente vai avançar então para a segunda regra do método. Né? Essa é a segunda regra e a terceira para a gente compreender um pouco mais sobre o modo como o funcionalismo do Durkheim atingiu a sociedade brasileira até hoje.